Olá, turma do oitavo ano, professora Sádva, com a disciplina de Ciências no Fundamental 2, para mais uma videoaula com vocês. E hoje nós iremos abordar o sistema linfático. O sistema linfático é uma continuação do sistema circulatório, do sistema sanguíneo. Ele não é um sistema tão abrangente. Nessa imagem do sistema linfático no corpo humano, nós podemos observar os órgãos e as estruturas que compõem o sistema linfático. Nós temos o timo, que é um órgão que fica localizado na região do tórax e está relacionado à produção e à maturação de alguns tipos de glóbulos brancos, que são os leucócitos, glóbulos de defesa. Nós temos o baço, que está localizado na lateral do tórax, abaixo do músculo diafragma, e auxilia na defesa do corpo humano, filtrando o sangue e eliminando micro-organismos e células sanguíneas velhas, substituindo-as pelas que estão surgindo. Nós temos os vasos linfáticos, que retiram líquido intercelular dos tecidos, conduzindo de volta ao sangue. A linfa é despejada em uma veia próxima ao coração. Nós temos as tonsilas, que são linfonodos localizados na região do nariz, da boca e da faringe. Elas filtram a linfa, que pode ter micro-organismos que prejudicam o corpo humano. Nós temos os linfonodos, que são órgãos distribuídos ao longo dos vasos linfáticos. Eles são mais abundantes nas regiões pescoço, axilas, virilhas. Ao passar pelo linfonodo, a linfa é filtrada e substâncias estranhas ao organismo são eliminadas pelos glóbulos brancos ali existentes. Então, o sistema linfático, gente, deixando bem claro para vocês, ele anda junto com o sistema circulatório, como eu citei para início de conversa. Então, no sistema circulatório, circula sangue. E no sistema linfático, o que nós podemos observar, de acordo com os órgãos e as estruturas, circula a linfa, como o próprio nome já traz, linfático. Nós temos 3 líquidos. O primeiro é o líquido presente dentro do sangue, que é o plasma. O segundo líquido é o que fica entre os capilares e as células, é o líquido intersticial. O terceiro líquido é a linfa, que ocorre dentro dos vasos linfáticos e dos linfonodos. Quanto mais pesado for o indivíduo, claro que mais sangue e líquido ele terá. Quanto menos pesado for o indivíduo, menos sangue e menos líquido ele terá. Por isso, um indivíduo com menos de 45 quilos não pode doar sangue. Como funciona a água no corpo humano? Quando você ingere água pela boca, ela vai descer, passar por todas as estruturas, as estruturas internas que compõem teu organismo, até chegar ao intestino grosso. Essa água, ela será absorvida pelo fígado e migra para a corrente sanguínea. Todos os líquidos que você elimina são provenientes da sua corrente sanguínea. Vamos ter 3 partes no processo de filtragem da linfa. Nós temos a reabsorção, é realizada por quem? Pelos capilares.
A filtragem da linfa é feita por quem? Pelos gânglios. A devolução da linfa é feita nos ductos. Parte do sangue que circula entre artérias, capilares e veias migram para os capilares linfáticos, onde acontece a reabsorção da linfa. Segue para a filtragem da linfa, que acontece nos gânglios. E, posteriormente, a devolução da linfa para a corrente sanguínea, que acontece nos ductos. Lá no sistema circulatório, que nós vimos, circula o sangue e os seus componentes, o plasma, as hemácias, os leucócitos, as plaquetas. No sistema linfático, circula a linfa. Vamos observar aqui essa imagem, o caminho da linfa no corpo humano. Para que a linfa retorne ao sangue e transporte as células de defesa, é necessário que ela circule pelo corpo. Estudaremos agora como ocorre a circulação da linfa. Então, nós temos aí essa parte vermelha, as artérias, essa parte azul, as veias, essa ramificação aqui em cima, que é a interação das artérias com as veias, tanto na parte superior como na parte inferior, são os capilares. Na parte superior eu tenho os capilares sanguíneos pulmonares e na parte inferior eu tenho os capilares sanguíneos sistêmicos. Então, é importante que você saiba que no espaço capilar eu tenho a parte vermelha, as artérias. As artérias vão conduzir o quê? Oxigênio, o O2, e nutrientes para as células. De azul, como eu falei anteriormente, as veias. Entre as artérias e veias, eu tenho os capilares, que ramificações aqui, bem prolongadas. Tenho as células nos capilares, tanto superior como inferior. Essa estrutura verde que eu estou observando aqui, tanto na parte superior como na parte inferior, penetrando nos capilares, é o interstício. Então, é o espaço localizado entre células e capilares, preenchido por um líquido, que é o chamado líquido intersticial. Então, o plasma sanguíneo, ele é um veículo que está levando oxigênio. As células consomem esse oxigênio e devolvem toxinas e gás carbônico, no caso aí, jogando com a água no nosso corpo. E vai mudando de lugar. Quando a água está no sangue, ela é chamada de plasma. Quando a água está no sistema linfático, é chamada de linfa. Quando a água está no interstício, é chamada de líquido intersticial. Quando a água está dentro da célula, no interior da célula, é chamada de hialoplasma. A água, ela é um veículo que leva nutrientes para todo o nosso corpo, muda de nome e troca de lugar. Essa outra estrutura importante é o capilar linfático. Ele não se une com ninguém. Ele fica nos capilares dessa cor verde. Vocês estão observando aqui. Tem as artérias, veias e unindo os dois, os capilares, como eu falei anteriormente. Entre eles, várias células. Entre essas células e o capilar, temos o interstício. Não pode haver acúmulo de líquido nenhum nesse interstício. Por que nesses espaços? Porque
se houver, vai acontecer uma certa retenção de líquido. Então, não pode haver acúmulo de líquido no interstício, senão nós teremos edemas, que é uma retenção de líquido, onde provoca o inchaço. Então, aqui no número 1, o líquido intersticial entra nos capilares linfáticos, passando a se chamar de linfa, aqui no caso. Penetra aqui. Onde eu tenho o número 2, de cor verde aqui, ó, 2, tanto na parte mais acima, como na parte um pouquinho mais abaixo, quer dizer que dos capilares, a linfa ela é conduzida para vasos linfáticos maiores. E durante o percurso dessa linfa, ela é filtrada quando ela passa pelos linfonodos, certo? No caso, uma outra imagem que eu trouxe para apresentar para vocês é a questão da filariose. Então, a filariose ela é causada por vermes chamados de filárias, que podem parasitar os vasos linfáticos dos vertebrados. Os vermes adultos vivem enrolados nos vasos linfáticos e nos linfonodos, provocando uma reação inflamatória, que pode bloquear a circulação da linfa. A transmissão da filariose ocorre por meio de um mosquito que, ao sugar o sangue de uma pessoa infectada, ingere larvas que sofrem transformações em seu intestino. Quando o mosquito pica uma pessoa saudável, as larvas atingem a circulação, seguindo para os vasos linfáticos, onde se desenvolvem nas formas adultas. Então, a transmissão é por intermédio do mosquito fêmea do gênero Culex, certo? Então, aqui eu tenho a imagem de uma pessoa com filariose na perna, que também é conhecida popularmente como elefantíase. Simplesmente não existe cura, né? Tem que tratar as pessoas infectadas. O ideal é combater o mosquito transmissor, implementar condições de higiene, saneamento básico é fundamental e são medidas que contribuem para evitar, no caso aí, a filariose, porque depois da picada do mosquito da fêmea, porque o macho ele não transmite, é só a fêmea que é transmissora. Aqui. E parece bastante com o mosquito do Aedes aegypti, ok? Bastante parecido, até as pintinhas brancas eles apresentam. Então, quando ele pica a fêmea, quando a fêmea pica o indivíduo, vai acontecer a existência da larva. Essa larva, ela vai se enrolar nos vasos linfáticos e nos linfonodos, provocando uma reação de inchaço, o que dificulta a circulação dessa linfa na corrente sanguínea. E nos vasos linfáticos também, ok? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Segue uma atividade da página 274, no módulo 1. Respondam, leiam com atenção e pratiquem essa atividade para serem retiradas qualquer dúvida que vocês venham ter sobre esse assunto, ok? Posteriormente. Então, um abraço da professora Sádiva e até o nosso próximo encontro.